ainda não sabem, né, acho que são poucos, ele estará conosco, fazendo parte, né, do grupo do nosso pastorado para o ano que vem, como pastor auxiliar, né, está aqui auxiliando o nosso pastor, estará trabalhando conosco a partir do ano que vem. Desde já, queridos, né, conclamamos a igreja para que esteja orando também pelo pastor Mateus, como nós oramos sempre pelo pastor Watterson, que ele também seja alvo das nossas orações, para que Deus esteja usando ele grandemente aqui no nosso meio. Eu brinquei com ele quando a gente conversou, né, que ele vai ter o privilégio de ser o primeiro pastor auxiliar da nossa igreja, que já tem 60, eu não vou falar quantos para ele nisso não ficar bravo, né, mais de 60 anos, mais de 60 anos, né, então ele vai ter o privilégio que Deus o use grandemente, como esperamos que Ele te use também na entrega da mensagem que Ele já colocou no teu coração. Tá bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez termos aqui o pastor Mateus, sendo o portador da Tua palavra para esta noite, ó Deus, que os nossos corações estejam abertos e que nós possamos estar, ó Deus, recebendo essa Tua palavra e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta noite. Usa, ó Deus, o Teu servo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Obrigado. Deus abençoe, querido. Agora sim. Boa noite. Cumprimento a querida igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus e agradeço mais uma vez a oportunidade e o carinho da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias para meditação nessa noite, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Queridos irmãos, quando nós lemos qualquer tipo de conteúdo, seja até mesmo um outdoor, nós precisamos entender que nessa leitura, nesse documento, existe um gênero literário. Ou seja, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos nos identificar ali sobre qual gênero literário nós estamos lidando, nós estamos lendo. Se é um livro, por exemplo, no Antigo Testamento, precisamos entender que esse livro, ele vem carregado, por exemplo, de narrativas, que tem um começo, um meio e um fim, que existe um tema. Se nós estamos lendo um livro poético, Cantares, por exemplo, nós não podemos interpretá-lo literalmente, não é? Nós precisamos entender que é um livro poético.
Existem metáforas, existem figuras de linguagem presentes nesse texto que fazem sentido num todo. E quando nós vamos no Novo Testamento, surgem as cartas, as epístolas, não é? E essas cartas, de igual modo, elas carregam consigo suas características. Uma carta ela é escrita com sentimentos. Uma carta ela é endereçada a alguém ou a um grupo de pessoas. Uma carta ela vem carregada com emoções. Hoje em dia a carta se perdeu, não é? Ninguém mais escreve cartas, dificilmente alguém faz isso. E com isso também perdeu a nossa capacidade, talvez, interpretativa das cartas. Porque nós escrevemos aquele e-mail que parece um negócio, né? Você aperta Enter, dá um espaço, começa ali e tal, e vai indo, e aí a gente não tem aquele perfume da carta, sabe o que eu estou dizendo? Aquela emoção contida na carta. Mas aqui nós temos uma carta maravilhosa, cheia de emoções e aquilo que os teólogos vão chamar da carta da alegria do apóstolo Paulo. Justamente porque essa carta é endereçada a uma igreja muito amada por Paulo. A uma igreja que estava ali dentro do coração do apóstolo. Não que as outras não estivessem, mas essa aqui, nós podemos encontrar a demonstração da gratidão que Paulo tem com Jesus por ter lhe dado a oportunidade de plantar essa igreja, de ter conhecido uma igreja maravilhosa. E a pergunta que fica já que nós estamos falando da igreja em Filipos, de que forma então nós podemos aprender com essa igreja do passado, exemplar, a sermos hoje uma igreja exemplar? Porque afinal de contas, nós lemos o prefácio, nós lemos a oração e a saudação de Paulo com aquela igreja. O que isso tem a ver conosco? Será que é possível aplicar isso para a nossa vida? Sendo esta uma carta endereçada a uma igreja há praticamente quase 2000 anos atrás? Sim, é possível. E é sobre esse tema que nós vamos meditar nessa noite. Uma igreja presente. É uma igreja presente sendo presente. Aquele presente que você recebe assim e te enche o coração de alegria. Sabe, quando a gente é criança, esses dias eu fui levar presentes para os meus sobrinhos de dias das crianças, né, e tal, e pensa na alegria da criançada, né? E é esse mesmo sentimento que as pessoas têm que ter quando elas conhecem essa igreja. Era esse mesmo sentimento que Paulo tinha quando ele endereça essa carta aos filipenses, e esse mesmo sentimento que as pessoas têm que ter quando eles lembram de nós, quando eles lembram da igreja presbiteriana Maceno, quando eles lembram da nossa atuação aonde nós estivemos, quando eles lembram de mim e de você. E em primeiro lugar, uma igreja presente é aquela que fica na memória, é aquela que fica nas recordações, é aquela que permanece na lembrança. E saiba de uma coisa, não existem barreiras capazes de impedir as recordações que nós deixamos no coração das pessoas. Elas vão se lembrar de nós e certamente se lembrarão de nós. Se essa igreja sair daqui hoje, muitas famílias, muitas pessoas, muitas almas, por muitos e muitos e longos anos, ainda se lembrarão que aqui esteve uma igreja de verdade, uma igreja de fato, uma igreja que ama, uma igreja de Cristo. E essa igreja é presente na lembrança, na memória da comunidade, das pessoas, de você, que é a igreja, aonde você estiver, tem que ser 100%, meu irmão. E era isso que tocava no íntimo do coração de Paulo. Que coisa maravilhosa. Porque ele agradece a Deus, eu dou graças a Deus. Graças a Deus por poder ter feito parte, servido a Jesus Cristo e servido a Jesus Cristo com vocês. Por tudo que eu me lembro. Ele vai dizer no versículo 3. Ou seja, a memória de Paulo estava rica em relação à contribuição para com o evangelho dessa igreja. E aqui 5 pontos eu destaco sobre essa lembrança. Primeiro, era uma igreja parceira no evangelho. Era uma igreja que quando Paulo precisava, assim, não era uma igreja rica, não era uma igreja abastada, mas era uma igreja que investia na missão. Era uma igreja que demonstrava comunhão.
Paulo vai dizer isso também, a respeito da comunhão, de uma igreja unida. Vai dizer também que era uma igreja que tinha um encorajamento mútuo, porque era uma igreja que orava pelo apóstolo, e era mútuo porque o apóstolo rogava por essa igreja também. E era também uma igreja leal, uma igreja que não se desviava, que não ficava com picuinhas. Diferente de outras cartas que nós vemos, Paulo não precisa ficar se preocupando com pequenas coisas. E principalmente era uma igreja frutífera. Por isso é que ela fica presente na memória de Paulo. Agora, essas 5 qualidades que eu disse aqui, tem a ver a respeito conosco hoje, com a nossa igreja hoje, com a nossa existência aqui nesse bairro, nessa cidade, e investindo na vida dos missionários por onde nós temos investido? Porque todas as vezes que Paulo se lembrava deles, ele sentia prazer, regozijo, alegria, e tudo isso se transformava em gratidão perante Deus. Foi essa igreja, na sua segunda viagem missionária que Paulo plantou, que seria a sua maior parceira na missão. Aí não tem como não ficar satisfeito, né? Não tem como não ficar grato, porque o que Paulo mais queria era que o coração do povo de Deus ficasse cheio do evangelho, do desejo de fazer discípulos, do desejo de investir na missão. E aí eu vou abrir aquele parênteses assim, que uma hora ou outra, quando a gente está chegando na igreja, a gente abre, e ou vai dar ruim ou vai dar bom. Mas eu acho que vai dar bom, porque aqui a igreja é tranquila. Mas aí a gente chega na igreja, irmão, vai lá, dá os 10%, prende o pé lá no texto de Malaquias, dá o dízimo, e já tira aquele peso das costas e está tudo certo, né? E a gente acha que investir na missão é dar o dízimo. Investir na missão não é dar o dízimo. Existem várias formas aqui de nós investirmos na missão. Dar o dízimo é muito importante, e é de Deus também. Mas é para a manutenção da igreja. Aqui, quando tem tesoureiro aqui presente, o tesoureiro está presente aqui, deve estar presente, né? Está quietinho ali na dele, né? Mas se você tiver curiosidade, pergunta todos os custos que uma igreja tem, ele vai te falar. E geralmente os 10% é aqui, ó, é uma faixa assim divina que Deus transcendeu os tempos aqui, e é o que a gente precisa para a manutenção da igreja, basicamente. Mas o esforço, o investimento na missão, o investimento além, que no Novo Testamento nós chamamos de generosidade, para com os órfãos, para com as viúvas, a verdadeira religião, o investimento na missão vai muito além do dízimo, muito além, que perpassa também as nossas atitudes, que perpassa também uma vida santa, separada no sentido que nós separamos nosso tempo, nós separamos nossos recursos além desses, para que nós possamos investir na vida dessas pessoas, na missão. Ou você acha que a igreja em Filipos falava assim, a hora que deu tanto, a gente manda para o apóstolo Paulo, o resto a gente retém para nós? Certamente não, a Bíblia vai dizer que eles mandavam aquilo que ele necessitava. Ou seja, é generosidade e foco, não é? Mas aí já fecha o parênteses, ok, tá bom, que a gente possa ter um coração generoso, louvado seja Deus. Então, sejamos a exemplo dessa gratidão que produziu esse sentimento no coração do apóstolo, que ele ficou grato, com alegria, fazendo súplica por vocês em todas as minhas orações, dou graças, versículo 5, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, desde o início, desde o primeiro momento. E aí veja que além do coração grato, feliz que o apóstolo fica, ele também glorifica a Deus por isso. Quer dizer, quando a igreja se mobiliza, também glorifica a Deus, é pelo ato, é pela ação, não é pela omissão. E aí Paulo também fala a respeito das suas orações, é esse o terceiro sentimento que produz nas recordações, na memória de Paulo, todas as vezes que ele ia orar, é isso mesmo, ele se lembrava da igreja em Filipos.
porque tinha produzido esse presente, o presente de estarem sempre presente no coração do apóstolo, que nesse momento aqui estava preso. Por isso que ele diz, com as minhas algemas. Paulo estava preso. E aí eles enviaram os donativos para Paulo na prisão e para as outras igrejas, louvando a Deus através dessa igreja presente na vida do apóstolo e também presente na missão, sentindo os mesmos sentimentos no coração desse homem de Deus. Precisamos produzir gratidão no coração das pessoas. Precisamos produzir glorificação no coração das pessoas. Precisamos produzir alegria no coração das pessoas. E fazemos isso como uma igreja atuante. Sabe qual que é um dos grandes problemas da igreja brasileira? Porque desde o início, nós fomos institucionalizados. Isto é, desde o tempo em que Dom Pedro pisou aqui e trouxe o império consigo, nós aprendemos que só os grandes fazem. Você talvez não vai entender aqui o que eu vou dizer não, mas um dia talvez você consiga entender aquilo que eu estou querendo dizer. É basicamente o seguinte: nós fomos ensinados desde pequenos que tem gente que faz porque tem o cargo, tem a função. E se ele tem o cargo e tem a função, a responsabilidade é dele. Mas não é assim que funciona na igreja de Cristo. Todos nós somos a igreja chamados para louvar e adorar e glorificar a Deus com os nossos dons. E era isso que essa igreja unida fazia. Era esse compartilhamento desse presente na vida de Paulo, que era um donativo para ele, mas também era um exemplo para as outras igrejas. E aí que qualquer dia a gente faz uma pregação também sobre esse tema, que eu brinco lá em Mendonça, eu brincava lá com o pessoal, que eu falo que tem o crente sal e o crente soda. O sal é aquele que traz sabor, né? O sal é aquele que conserva. O sal é aquele que traz renovo aonde ele passa. Agora o soda é aquele que por onde passa sai correndo tudo, né? Essa é a diferença. Eu não sei quimicamente qual é a diferença, mas eu sei que ambos aí têm algo parecido, mas um corrói e o outro preserva. Um traz sabor e o outro tira qualquer tipo de sabor. Então essa é a nossa função nesse mundo, irmãos. Queremos ser uma igreja presente, como era a igreja em Filipos, então que possamos prestar atenção se somos uma igreja que traz esses mesmos sentimentos que Paulo tinha no seu coração, na comunidade, nas pessoas, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. O que as pessoas se alegram quando lembram de você? As pessoas glorificam a Deus quando elas lembram de você? Elas sentem gratidão no coração quando elas se lembram de você? Mas uma igreja que fica na memória é também uma igreja que se faz presente no coração. E aí continua o texto dizendo para nós: estou certo, de versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Sabe por quê? Porque quem tem acesso ao coração é Jesus. E quando Jesus começa uma obra no nosso coração, não tem como essa obra não se espalhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Jesus transforma o nosso coração, elas têm que perceber e elas percebem. E essa graça se manifestava de forma maravilhosa, irmãos, porque Paulo sentia esse sentimento de carinho, de amor, através da vida dessa igreja. Em outras palavras, as pessoas têm que sentir o calor do nosso coração.
Porque o coração da igreja é o coração do Evangelho. A mudança que Jesus fez em meu coração é a mudança que as pessoas vão perceber em mim. E aí eu me tornarei presente, mas presente de uma forma em que elas enxergam em mim as mudanças e glorificam a Deus através dela. E aí a gente tem que pensar, agora trazendo para nós, de que forma o meu coração, o que eu digo por coração? Eu digo as minhas emoções, a minha mente, as minhas atitudes, de que formas elas têm demonstrado o amor de Jesus. De que forma eu tenho pregado, não somente por palavras, mas também por atos, por atitudes, por ações. Sabe como é que essa igreja pregava de uma forma maravilhosa? Através da comunhão, através da koinonia, através da cooperação da obra, através dos donativos, através da contribuição em oração pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, por aqueles que estavam presos com ele. A comunhão de uma igreja que une, que entende que é um só em Jesus e, portanto, precisa caminhar junto, precisa abraçar um ao outro, precisa demonstrar essa compaixão e esse amor sendo presente na vida do outro. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ambas indicam um sacrifício que inicia e começa. Isso significa que o sacrifício de Jesus não pode ser anulado em hipótese alguma. E ninguém que foi o alvo desse sacrifício será perdido, será deixado, mas será preservado até o fim, até o dia final. E se sacrificar pela obra de Cristo é não deixar ninguém para trás. É entender, irmãos, que nós fomos chamados pela fé por uma obra que é eficaz, que é real, que é verdadeira, que é transformadora e que nos faz insistir nas pessoas. Um dos grandes erros que nós cometemos muitas vezes é desistir das pessoas. Não podemos jamais, como igreja, desistir das pessoas, ainda que demore anos, ainda que sejam anos de oração, ainda que sejam anos de súplica. Uma igreja que permanece entendendo que tem que ser presente na vida de todos. Uma igreja presente no coração é também aquela que sofre junto. E aí ele continua dizendo, versículo 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Jesus Cristo. Olha só a coisa maravilhosa. Que testemunha da saudade que Paulo tinha no seu coração. Da presença de Jesus junto. Que era uma igreja que partilhava não somente da missão de pregar o Evangelho, mas que estava presente lá com Paulo na prisão. Enviando pessoas, enviando donativos, para poder sustentá-lo numa das suas maiores batalhas. E por fim, uma igreja presente é aquela que também pela recordação do coração ama o que faz. E aí ele continua dizendo a sua oração, e também faça essa oração, o desejo de Paulo para a vida daquela igreja, versículo 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Uma igreja presente, em terceiro lugar, é aquela que ama o que faz, é aquela que é ativa no amor. Uma igreja presente na sociedade, na vida das pessoas, que carrega consigo as boas lembranças, que vive de coração e de alma, e que produz na vida das pessoas aquilo que Paulo vai dizer aqui como fruto de justiça, como a boa semente do Evangelho. E essa igreja, naturalmente, pelo poder da palavra, ela cresce em quantidade, cresce principalmente em qualidade, porque a quantidade é uma reação natural da qualidade com que nós vivemos o Evangelho.
Se pessoas estão sendo salvas, estão sendo resgatadas pelo poder do Espírito Santo, irmãos, isso é porque Deus tem sido bondoso para conosco, é porque Deus é gracioso, é porque Deus é transformador. E essa igreja naturalmente demonstrava assim esse grande exemplo. E Paulo não poderia terminar a sua oração de outro jeito, senão no versículo 9, dizendo que o amor aumente entre vocês. Esse é o resultado de uma fé em Jesus, é o amor da igreja, é o amor de uns para com os outros. O que Jesus mesmo enfatizou, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De forma que se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos o próximo como a nós mesmos. E vice-versa. É impossível nós amarmos uns aos outros se não amamos a Deus em primeiro lugar. Portanto, Paulo tinha ciência da grande importância do cultivo do amor no meio da igreja, que leva a ser uma igreja presente, que leva a ser uma igreja da boa memória, que leva a ser a igreja do coração, que leva a ser uma igreja que faz a diferença. É aquela que frutifica no amor. Quanto mais nós cultivamos o amor entre nós, mais as pessoas de fora vão perceber que do Evangelho aprendemos, e que do Evangelho temos aprendido. Porque o amor de Cristo por nós, nos leva a uma nova experiência com Ele, e com as pessoas ao nosso redor. Paulo não pede prosperidade em sua oração. Paulo não pede livramento. Ele diz que eles avancem no amor. Como anda o seu amor por Cristo? Como anda o seu amor pelas pessoas? Você tem sido a igreja presente? Você tem se destacado pela boa lembrança, pelas boas atitudes que honram o Evangelho de Cristo? Você entende que também é chamada, independente da sua idade, com um dom maravilhoso que Jesus te deu, porque você crê nele, e ele te encheu do Espírito Santo, para você ser atuante na sociedade, no seu trabalho, na sua igreja. Você tem noção que as pessoas estão sedentas de amor, de carinho, de abraço, de solidariedade, de misericórdia, de compaixão. Hoje o vazio é extremo, e é tão extremo que ainda existem pessoas matando outras pessoas a sangue frio. Porque o mundo é doente, irmãos. Mas a grande pergunta é: se nós somos uma igreja presente, se você é uma igreja presente, você é a igreja de Jesus. Essa igreja é presente aqui na comunidade, aqui nesse bairro, mas aonde você trabalha, ela não pode ir muitas vezes. Aonde você atua, ela não pode estar muitas vezes. Se Paulo fosse escrever uma carta para nós hoje, assim como escreveu para essa igreja há quase 2000 anos atrás, como seria essa saudação? Que Deus tenha piedade das nossas vidas, que nós sejamos mais parecidos com Jesus, que não queiramos dar só o compromisso, mas muito além disso, só um pouquinho do nosso tempo, mas muito além do nosso tempo, entendendo que em Jesus não há líder, em Jesus não há menor, maior, entendendo que em Jesus todos nós somos iguais, chamados pela mesma graça, chamados pelo mesmo chamado, chamados, como ele diz,
para que os frutos de justiça possam frutificar e assim Jesus ser glorificado. Porque você sabe o que Ele fez por você, de onde Ele te tirou, e agora Ele quer te usar para também abençoar as pessoas ao seu redor. Que Deus nos abençoe e nos faça uma igreja presente, uma igreja que traz essa alegria, essa gratidão no coração e na mente das pessoas ao nosso redor.